A gente vai falar sobre os fatores que influenciam as dependências e como prevenir, tá? Como tá aqui. O que é a dependência e de que forma a gente pode se conscientizar? O que a gente quer trazer para vocês hoje aqui na sala do primeiro C? É primeiro C, né, gente? Yes. Não deixei eu errar. Então, a gente vai falar sobre dependências, compulsões, os vícios, os riscos que isso traz para a saúde e de que forma é possível prevenir, ok? Muita gente que, por exemplo, uma pessoa com 30 anos, mas que desenvolveu dependência química e hoje busca tratamento, geralmente eles têm no relato, no histórico deles, uma fala: ah, se eu soubesse que eu passaria por isso, eu não teria feito aquilo quando eu tinha 14, 15 anos. Quem aqui tem 14, 15, 16, 17? Todo mundo, né? Quem tem 20? Então, gente, essa é uma fase que a gente quer o quê? Descobrir as coisas, experimentar as coisas. Mas a gente está aqui para trazer para vocês o poder de escolha. De escolher as coisas boas da vida. Ah, Jane, mas se você soubesse a minha história, se você soubesse aonde eu moro, o que acontece comigo. Tem um cara que eu gosto muito, Geraldo Rufino, que a mãe dele morreu, ele tinha 7 anos de idade e ele catava latinhas. Hoje ele é um grande empresário. E sabe qual a lata que ele coleciona hoje? Ele vende caminhões. E sabe o que acontece? Ele fala todos os dias, nas palestras dele, ele fala assim: eu pude escolher. E cada um aqui pode escolher. Ok? Vocês estão fechados aqui comigo? Claro. Então bate no peito e fala: eu posso escolher. Eu posso. Oh, gente, até escutei um batuque bater forte. É isso aí. Tá? O que a gente está trazendo para vocês aqui? Ou vocês dois aí. O que a gente está trazendo para vocês aqui? A prevenção primária. Que o objetivo é informar, conscientizar. E a gente quer mais que isso aqui, como Galf nas escolas. A gente quer que vocês ampliem a visão de futuro de vocês. Quem aqui já fez o seu quadro dos sonhos? O quadro dos sonhos, imagine que você comprou uma cartolina ou fez um papel sulfite mesmo. E você colou figuras ali ou simplesmente escreveu ou desenhou tudo que você almeja. Quando eu tinha um pouco mais da idade de vocês, isso não faz tanto tempo assim, eu fiz o meu quadro dos sonhos e era tão simples. Olhando hoje, eu penso, meu Deus, era tudo tão simples, mas naquele momento da minha vida era uma conquista. Eu queria uma máquina de fotografar digital, que o povo nem liga mais pra isso, né? Mas não faz tanto tempo, hein, gente? Eu queria um notebook Dell. Eu coloquei a marca que eu queria, o notebook Dell. Eu queria viajar de férias. E tudo aconteceu. Porque quando você visualiza o que você quer, você vai buscar realizar. Então, ó, vou deixar como atividade para vocês. Construam, façam, desenhem um quadro de sonhos de vocês. Para um dia vocês olharem para trás e dizer: eu consegui, mas naquele dia, naquela época parecia tão grande. E hoje que eu consegui, né? Essa sensação de realização, ela é muito boa. E vocês podem experimentar isso, porém, precisa fazer boas escolhas na vida, ok? Pode passar. Então, a dependência é o quê? Uma subordinação, uma obediência. É um cativeiro, você fica ali servindo, sujeito a situações. Tá? Eu conheci a história de um empresário que ele cheirava cocaína e ia trabalhar, porque ele dizia que ele ficava mais expressivo com os clientes.
Só que aquilo levou ele a perder a sua empresa porque ele gastou muito cheirando cocaína. Então, assim, a droga, ela não vem com um cara de mal. Ela não vem com um diabinho, com espetinho e chifre. Ela vem com coisa boa. Dá prazer no começo. É legal porque você fica com uma galera viajada, uau. Mas o preço que te cobra é muito caro depois e pode custar a própria vida. Porque tem muita gente morrendo de overdose aí. Tem muita gente com coma alcoólico nos plantões noturnos dos hospitais. Tem muita gente que não tem mais saúde para viver por causa de uso abusivo de entorpecentes. Isso é muito sério. E a pessoa vendo os riscos que corre, se sujeitando àquilo, ainda continua. Só que vocês têm algo aqui muito caro. E que o maior, nem o Elon Musk consegue comprar o que vocês têm. Sabia? A juventude, gente. O tempo tá a favor de vocês. Não joguem isso fora. Ok? Pode passar. Então, pode passar sim. Quais os fatores que favorecem a pessoa permanecer no uso, na dependência? Biológico. Tá? Eu falei lá na outra sala. Se discute muito se o alcoolismo é hereditário. Depende se veio da mãe. Se durante a gestação a mãe usou, pode sim acontecer. Tem gestantes que durante ali a gestação, desculpa a redundância, elas cheiram cocaína. O neném vai nascer com síndrome de abstinência, tá? Agora, se meu pai usou cocaína, mas a minha mãe não, depende às vezes muito do ambiente de convívio, que daí já é um fator social, tá? Conviver com o pai usuário é muito complicado. E tem também o fator emocional. Uma pessoa tá ali muito mal, carente, sofrendo com traumas e vai beber, ela pode sim se tornar um dependente do álcool, porque o álcool ele tem a função anestésica, né? Quem aqui não quer anestesiar suas dores? Né? Só que existem outras maneiras, tá, gente? Mais saudáveis. Quem aqui pratica esporte? Muito bem, muito bem. Eu sou craque. Jogar jogo no telefone não vale, tá? Não é esporte, isso é. Não vale, certo? Mas eu jogo no. Da onde? Nessa aí é quase sério. Então, como prevenir uma dependência? Tendo consciência, conhecimento e tendo um comportamento que te leve a uma vida saudável, tá? Não adianta ficar aí nessa tentação da baladinha com os amigos, sabe? Gente, precisa ter essa consciência. Quem aqui acha que uma pessoa que depende de entorpecentes está legal na vida? Uau, tá? Alguém falou se tem dinheiro para comprar, é verdade, porque esse ramo de negócios é muito caro. É mesmo? O preço é alto. Vocês sabiam que tem gente que perde tudo para se drogar? Eu conheci uma história aqui em Curitiba, não muito longe da gente, lá no Acrópole, no Cajuru, de um homem que ele era tão viciado, ele já tinha entregue as panelas de casa, os panos de prato da esposa, e um dia ele queria tanta droga que ele falou que o traficante podia entrar e transar com a mulher dele. E ainda assim ficou devendo. E sabe como que ele morreu? Machado. Na linha do trem, com uma pedrada na cabeça. Eu sei que essa história é horrível, mas é porque alguém falou aí brincando que é só ter dinheiro, mas o dinheiro acaba. E se você não tiver cuidado, você vai dar a tua própria vida por isso. Então não brinquem com coisa séria.
Não tire onda com coisa séria. E como eu falei antes, eu volto a falar. Vocês têm algo que nem o cara mais rico do universo pode comprar. Então, aproveitem que o tempo está a favor de vocês e construam os sonhos de vocês, tá? Outra coisa, dependência emocional é uma coisa muito séria hoje em dia, por questões de carência, por questões de falta de atenção, por questões de pressentimento, tantas coisas. As pessoas estão emocionalmente muito frágeis. E isso pode levar a algo pior. Eu conheço histórias de perto, de dependência emocional que levaram as pessoas até tentar suicídio. Então, se você está se sentindo mal, busque ajuda. Não deixe isso crescer, ok? Eu quero ler para vocês uma coisa de um jovem que ouviu isso há muitos anos atrás. Ele se sentia muito mal. Pode passar, Tiago. Pode passar lá para aí. E ele ouviu que alguém tinha pensamentos bons a respeito dele e que ele poderia ter um bom futuro se ele tivesse essa expectativa. Pode voltar. Então, assim, é tempo de vocês terem bons pensamentos a respeito de si mesmos. Tá? Ah, você não sabe o que eu tô passando. Realmente eu não sei, mas você tem o poder de escolha. Você pode escolher ser vítima da tua história, ou você pode escolher superá-la. Ok? E a dependência de drogas é uma questão assim muito séria que a gente quer voltar aqui para falar sobre isso. Mas a dependência de drogas ela tem muito a ver com o ambiente que você frequenta, tá? Mas você tem que ter consciência de todo o mal que a droga pode causar. É que eu dei um exemplo, né, antes desse moço lá do Acrópole, no Cajuru, que ele não estava medindo as consequências. Porque a dependência ela vem misturada com uma compulsão, um descontrole muito grande. Tá? Então fique esperto para aquilo que está causando em você algum descontrole. Tá? E evite querer experimentar sensações melhores e maiores e mais intensas, porque talvez isso pode não ter volta. Tá? Então evitem esse tipo de coisa. E se alguém aqui já experimentou algum entorpecente ou está em uso, tá? Pode passar, gente. Eu quero fazer um convite para vocês. A gente tem o grupo de apoio, né, que é o GALF, toda sexta-feira às 8 da noite. Fica ali na Presidente Kennedy, 2662, no Água Verde. Ó, quem não tem motoca, nem o pai leva de carro para canto nenhum e precisa do ônibus, é o seguinte... Você vai ali até o terminal do Portão. Perto do Shopping Paládio. Alguém conhece o Paládio? Todo mundo, né? Domingo, quem não vai no Paládio? Dali pro Paládio você consegue ir andando, que é 10, 15 minutos. Então. É verdade, 15 minutos do Paládio. É verdade, já fui andando. Então, ali no Portão você pega o Interbairro 5, sentido Vilas Oficinas, ou o Cabral Portão. Você desce praticamente na frente. Você desce no ponto do Sicredi, anda um pouquinho, número 2662, tá? Então, convido vocês para estarem conosco no grupo de apoio. Vai ser um prazer receber quem precisa ou quer indicar para alguém. Ah, Jane, meu tio, ninguém aguenta, ele bebe demais. Fala para ele lá, tá bom? Alguém aí anotou alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Fala. Eu tenho uma pergunta, duas na verdade. Pode fazer. A primeira, os papelinhos que vão ser escritos, vocês vão responder as perguntas agora na sala? Se já você quiser já ler, pode ler. A outra pergunta é, ali quando passaram os slides, tinha algum versículo bíblico? Não. Não tinha? O GALF, ele é filiado a algum tipo de religião, algum tipo de serviço religioso, algum tipo desse tipo, instituição religiosa? O GALF ele é afiliado à Fundação Renascer. Mas a gente não fala de religião, não. A pergunta que eu tenho para escrever no papel é assim. É uma pergunta, é duas, né?
as pessoas nascem com um vazio que sentem dentro de preencher. Tipo assim, a senhora acredita que as pessoas nascem com um vazio dentro delas, que elas sempre buscam preencher esse vazio com amizades, com drogas, igual a senhora falou, com peças, com coisas para fechar esse vazio. Não deixar que ele fique ali incomodando a pessoa. E se na sua concepção e no que você apresenta não existe, a senhora concorda com isso? Qual seria a melhor forma de preencher esse vazio? Como acabar com ele, se ele existe na sua concepção? Olha, ninguém nasce com vazio. Com vazio ninguém nasce? Não. Nós nascemos enquanto pessoas, seres humanos, e cada um tem sua história. Nós vamos construindo espaços durante a nossa vida, durante o nosso desenvolvimento. Mas dizer que alguém nasce com vazio, eu disse isso aqui em algum momento? Não, mas não foi essa pergunta que eu fiz. Mas eu não estou entendendo. Vocês disseram que alguém nasce com vazio, eu não falei isso. Tá. Eu perguntei se vocês acham que isso acontece. Não. E se sim, como resolver? Não, ninguém nasce com vazio. Cada um nasce com uma identidade. Aliás, se você não é registrado no cartório, você nem toma vacina. Você já nasce com uma identidade, um nome, você nasce dentro de uma cultura social que é a tua família. Mas dependendo do que você vai vivenciando ao longo da vida e desenvolvendo, você vai construindo sim espaços. Espaços que ficam preenchidos ou não. E assim, nem sempre quem busca anestesiar suas dores com alguma dependência é vazio. Entendi. Eu conheci um homem milionário numa clínica que eu trabalhei, que ele simplesmente usava droga porque ele era revoltado. A vida dele parecia perfeita. Então, Não é só questão de vazio. o que eu tenho na minha mente, o que eu levo em concepção de tudo que acontece na sociedade hoje em dia. Eu sou cristão, eu professo da religião evangélica, sou da Igreja Assembleia de Deus. E eu e meu amigo Lucas, a gente é da mesma igreja, da mesma congregação, e o que a gente tem por concepção de tudo que a senhora falou, em todos os slides apresentados aí, que as pessoas buscam algo. A dependência é algo que você acaba tendo na sua vida. A dependência é uma coisa que a pessoa, às vezes, igual a senhora falou, em curiosidade, busca, tem no seu corpo, tem no seu coração, se é social, e deixa aquilo dali criar raiz. E quando aquilo dali vai criando raiz dentro de você, aquilo vai tomando um espaço. E sabe o que é mais interessante? É que eu não só ouvi, mas eu convivi, até, vamos englobar, até semana passada, com pessoas que usavam drogas que não são recreativas, são drogas cocaína, crack, maconha, drogas ilícitas, para tentar ter momentos de alegria. E não só essas pessoas, eu convivi com essas, mas eu conheço outras. E sabe o que é interessante? Elas saíam à noite, digamos, elas saíam sexta-noite e voltavam sábado de manhã, sábado à tarde. E naquele momento elas postavam coisas com um grande momento de alegria. Naquele momento entre manhã e noite. Só um momento aí, coisa. Só que chegavam em um ponto que elas chegavam na minha casa, chegavam até mim e elas estavam destruídas, elas estavam chorando, elas estavam mal, elas não tinham alegria. Sabe por quê? Porque na minha concepção, não só em questão de droga, não só em questão de sociedade, mas todas as pessoas na Terra que foram geradas e que vivem na Terra, elas vivem tentando buscar algo para suprir uma necessidade no coração delas. E sabe como elas suprem isso? Conhecendo pessoas novas, tendo vícios, para ver se supre aquele vazio que ela não consegue encontrar, para ver se aquele jogo de celular tira aquela solidão que ela sente dentro dela, para ver se aquela amizade, aquele romance, aquele amor, tira aquela dor que ela sente dentro dela. E vazio a gente pode levar de diversas formas, mas muitas vezes é uma dor que a pessoa sente que ela nunca conseguiu curar. E isso vai assolando as pessoas. E sabe qual que é o mais interessante? O que a gente mais vê é milionários, igual a senhora falou, milionários, né? O que a gente mais vê, sem dúvida, são milionários lá no alto do mundo, os mais poderosos, falando que o dinheiro não resolve nada. E que se eles tivessem dinheiro ou não tivessem, não fazia mais diferença na vida deles. Porque mesmo assim eles não têm felicidade. E daí é interessante que sai aquela frase, né? Que nem
nem sempre o dinheiro traz alegria, nem sempre o dinheiro traz felicidade. Por quê? Porque a felicidade já não basta simplesmente ter amizades, porque as pessoas sempre buscam mais e mais amizades. A felicidade não basta simplesmente em usar droga, porque você pode usar o quanto você quiser, mas depois você se sente sozinho. A felicidade não se engloba somente em ter uma roda de amigos onde você se sente acolhido, porque depois a solidão vem, depois a solidão começa de novo. E é esse o vazio que eu estou falando. O vazio que eu estou falando é da senhora, não sei se é professora, eu chamo de senhora. O vazio que eu estou falando é um vazio que não importa o que a pessoa faça durante toda a vida dela, ela sempre vai conseguir se sentir da mesma forma como antes. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem vícios, porque elas tentam buscar em outras coisas para suprir um vazio que só Jesus Cristo pode suprir, que só o Criador que gerou a vida dela pode suprir. São dores que existem dentro do coração dela que só uma pessoa supre. É como, eu acredito que a presença de Deus na nossa vida é como a água e a gente é como um peixe. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Tem como um peixe viver fora da água? Não. Ele sempre vai querer voltar para a água. Então é assim, não tem como a gente viver sem a presença de Deus na nossa vida, porque mesmo se a gente tenta viver fora, a gente vai sempre tentar buscar alguma coisa. E essa coisa pode ser a chuva no deserto do peixe, que naquele momento sacia ele, mas depois ele volta a morrer. Então, na água, para a gente é a presença de Deus. E com o peixe a gente tem que se aproximar dessa água para poder viver. Por isso que eu concordo com o que a senhora falou de dependência, mas eu creio e acredito com toda a certeza da minha vida que todas essas pessoas só vão conseguir ser salvas completamente quando elas crerem em Deus, devotar suas vidas para Deus e aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A droga não vai aliviar, o amor não vai aliviar, a namorada não vai aliviar, o pai, a mãe, nada vai aliviar se não for a presença de Deus e Jesus Cristo dentro da vida dela. É isso que eu trago para ajudar a senhora e complementar a sua apresentação sobre tudo que eu vejo em seu livro Início. Obrigada. Ô Wilson, você já convidou seus amigos da sala a aceitarem essa água? Já, a maioria eu não convidei, cara. E eles aceitaram? A grande maioria não. É? Por que não? Se você fala que essa água é tão maravilhosa, se essa água é a água da vida. Porque tem pessoas que elas sabem que a água é maravilhosa, mas para ir para a água, você tem que sair do deserto. E às vezes, mesmo você morrendo no deserto, você ainda acha ele confortável. E às vezes as pessoas vão entrar na água e vão ver que ela é maravilhosa, mas elas ainda vão lembrar do conforto do deserto. Então muitas vezes elas não querem conhecer essa água por medo de perder o que elas tinham no deserto. Entende? Elas têm medo de perder o conforto no mundo. Elas têm medo de muitas vezes não conseguir ter o que elas tinham no mundo. Porque viver com Jesus Cristo não é simplesmente viver só com alegria. Primeiro, que a nossa alegria maior é estar em paz com Ele. Segundo, que é lutar contra as nossas próprias vontades. A senhora falou sobre liberdade, mas sabe qual que é interessante? As pessoas que vivem sem Jesus Cristo, elas não têm uma verdadeira liberdade. Porque a liberdade delas, elas poderiam escolher ir na festa ou não. Só que elas não conseguem ser felizes sem ir naquela festa. Elas não conseguem ser felizes sem ter aquele namorado. Eu, sendo servo de Deus e filho de Jesus Cristo, eu sei que eu sou feliz com uma namorada ou sem uma namorada. Eu me divirto sem ir para uma festa ou sem estar numa festa. Eu me divirto independente das coisas que acontecem à minha volta. Eu sou feliz independente das coisas que acontecem à minha volta. Porque eu tenho um Deus que supre toda a necessidade emocional que eu tenho na minha vida.